Receber a notícia de que o plano de saúde foi cancelado é um baque, né? Dá um desespero, ainda mais se tem algum tratamento rolando. Mas respira fundo, existe solução sim. A gente vai entender direitinho quais são as regras e, mais importante, o que fazer para proteger esse direito tão essencial que é o acesso à saúde. Essa é, de longe, a razão mais comum. Atrasou a mensalidade e pronto, veio o cancelamento. Só que não é bem assim que a banda toca. A operadora não pode simplesmente cortar o serviço de uma hora para outra. Existe todo um processo, sabe? Um passo a passo que a lei obriga a seguir. Vamos ver qual é. Isso mesmo. A boa notícia é que a legislação brasileira protege quem contrata o plano de saúde. E conhecer essas regras é a sua principal ferramenta, a sua carta na manga para lutar pela reativação do plano. Então, calma, que tem caminho. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. A operadora de saúde não tem carta branca para fazer o que quer. Não é porque uma fatura atrasou que ela pode cancelar o contrato. Existe um processo, um rito obrigatório, definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS, e ele tem que ser seguido à risca. A palavra-chave aqui é inadimplência. E para a lei dos planos de saúde, inadimplência não é um simples atraso de alguns dias. A legislação sabe que imprevistos acontecem, né? Por isso mesmo, ela criou uma espécie de blindagem contra uma atitude apressada da operadora. Grave bem este número: 60 dias. O plano de saúde só pode ser cancelado por falta de pagamento se o atraso somar 60 dias. E detalhe, podem ser 60 dias seguidos ou somados ao longo de um ano. Qualquer cancelamento feito antes de completar esse período é simplesmente ilegal. E olha só, não basta só chegar nos 60 dias de atraso, não. Tem mais regra. A operadora é obrigada a notificar a pessoa formalmente sobre a dívida. E esse aviso tem que ser enviado até o 50º dia de atraso. A partir do momento em que a pessoa recebe essa notificação, ela ainda tem 10 dias para quitar o débito. O cancelamento de fato só pode acontecer se todas, eu digo todas essas etapas forem cumpridas. E essa notificação não pode ser de qualquer jeito. Não vale um bilhetinho ou uma mensagem qualquer. A operadora precisa provar que o aviso chegou e foi recebido. Pode ser por carta registrada com AR, e-mail com confirmação de leitura ou até uma mensagem de WhatsApp, desde que a pessoa responda confirmando que viu. Sem essa prova, o cancelamento é irregular. Simples assim. Agora, atenção para uma diferença muito importante. Nos planos individuais ou familiares, a operadora é proibida de cancelar o contrato sem um motivo justo, como a inadimplência, seguindo todas aquelas regras que a gente viu. Já nos planos coletivos, seja de empresa ou por adesão, a história é outra. A operadora pode sim encerrar o contrato, mas ela é obrigada a avisar com 60 dias de antecedência. Ok, agora que a gente já conhece as regras do jogo, vamos para a parte prática. O que fazer, na prática, para tentar reativar o plano? Basicamente, existem 3 caminhos principais. O primeiro, e mais rápido, é tentar a negociação direta com a operadora. Muitas vezes resolve. Se não der certo, o segundo passo é abrir uma reclamação na ANS ou no Comprocon. E por fim, se o cancelamento foi claramente ilegal, a ação na justiça é a ferramenta mais poderosa para reverter a situação. Mas afinal, como a gente sabe se o cancelamento foi indevido ou não? É fundamental saber identificar os erros da operadora, porque são esses erros que vão dar força para exigir a reativação do plano. Então, anota aí os sinais claros de um cancelamento irregular. Se não teve notificação, ou se ela foi feita do jeito errado, se cancelaram antes de dar os 60 dias, ou se não deram aquele prazo de 10 dias para pagar depois do aviso, tudo isso torna o ato indevido. E tem um ponto super interessante. A operadora recebeu um pagamento atrasado e mesmo assim cancelou? A justiça costuma ver isso como um comportamento contraditório, sabe? Não faz sentido. E quando o caso vai para a justiça, existe uma ferramenta muito poderosa chamada liminar. Funciona como um pedido de urgência. Com base nas provas, um juiz pode dar uma ordem para que o plano seja reativado imediatamente, às vezes em questão de dias. Isso é crucial para garantir que nenhum tratamento seja interrompido. Mas claro, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? O ideal é não passar por essa dor de cabeça. Então vamos ver umas dicas rápidas para evitar que o cancelamento aconteça. São atitudes bem simples, mas que fazem uma diferença enorme. Colocar em débito automático, por exemplo, acaba com o risco de esquecer. Manter os dados de contato sempre atualizados garante que qualquer aviso vai chegar. E uma dica de ouro: o boleto não chegou? Não espere. Seja proativo, ligue para a operadora. E, claro, guarde sempre todos os comprovantes de pagamento.
Bom, e se mesmo com todo o esforço a reativação não rolar, seja porque o cancelamento foi legal ou por qualquer outro motivo, é importante saber que existem alternativas para não ficar totalmente sem cobertura. Basicamente, são duas saídas principais. A primeira é contratar um plano novo do zero. O problema aqui é que todos os prazos de carência começam a contar de novo. A segunda opção é a portabilidade especial. Com ela, dá para migrar para um novo plano sem precisar cumprir as carências de novo. Mas isso só vale em situações bem específicas, como quando um plano de empresa é cancelado para todo mundo, por exemplo. Então, para a gente fechar e gravar de vez, o que é essencial lembrar? Primeiro, 60 dias de atraso é o mínimo. Segundo, a notificação formal e comprovada é obrigatória. E terceiro, depois do aviso, ainda existem 10 dias para pagar. Ter esses pontos na ponta da língua é o que faz a diferença na hora de defender os seus direitos. No fim das contas, o que importa é isto: a saúde é o nosso bem mais valioso. E ter a tranquilidade de uma cobertura médica é um direito. Um direito que precisa, sim, ser defendido. Conhecer as regras e agir rápido são as melhores armas para garantir que ele seja sempre respeitado.